Mateus capítulo 8, nós vamos ler do verso 5 até o 13, do verso 5 ao verso 13. Eu quero falar sobre o poder de uma palavra. O poder de uma palavra. Palavras regem a nossa vida. Palavras, tudo que a gente vai fazer no dia, a gente acorda falando, a gente cumprimenta alguém, a nossa vida é feita de declarações, de palavras que a gente... Homens falam, acho que, eu não sei essa conta, Leandro, você lembra? Mulheres falam acho que 22 mil palavras por dia, o homem fala 7 mil, por aí, né? Eu acho que, cientificamente falando, mulheres têm um vocabulário muito maior, né? Por isso que elas falam, às vezes, assim, ininterruptamente. Eu tenho um amigo que ele está tentando falar com a esposa dele há 6 meses, mas ele não consegue interrompê-la. Então, brincadeira, gente. Mas nós usamos palavras todos os dias. Eu estou aqui com você e estou usando palavras. Mas nós, como cristãos, precisamos ser responsáveis com as palavras que nós usamos, com a maneira como nós usamos. E precisamos entender que as nossas palavras são sementes. As nossas palavras têm poder. Eu sempre digo aqui na IPAM que não é o poder que libera a palavra, mas a palavra libera o poder. A palavra é como um pavio, algo que você acende, algo que você, é uma chave que você vira. Uma palavra é um decreto que você emite, e ainda que não aconteça de maneira imediata, palavras não se perdem. Isso é cientificamente provado, né, Leandro? Me ajuda, Leandro é nosso cabeçudo aqui. Mas é verdade, as palavras não se perdem, palavras ecoam. Palavras ecoam. As suas orações não se perdem. Às vezes eu falo algo aqui, Deus vai revelar para alguém lá do outro lado do mundo. E vice-versa. Acontece coisas no outro lado do mundo, nos Estados Unidos, na Austrália, e às vezes o vento sopra e a revelação acontece aqui. Eu acredito nisso. Mas eu quero usar Jesus como exemplo para nós aqui. Eu vou usar 2 textos para nós começarmos. Porque aqui conta a história de um centurião. Centurião era uma pessoa muito influente, era como se fosse um prefeito de uma certa localidade. Ele tinha homens ao seu comando, ele tinha soldados ao seu comando, ele era muito respeitado, então ele entendia de autoridade. E o texto diz o seguinte, de Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, isso também está narrado em Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10, mas eu vou usar o texto de Lucas que diz o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum é maravilhoso, gente, uma cidade pequena. A gente, quando vai em Israel, é um dos lugares preferidos meus de ir em Cafarnaum, porque boa parte do ministério de Jesus aconteceu em Cafarnaum. E a cidade está lá, o local está lá, você vê a sinagoga, você vê quando Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, curar a sogra de Pedro, aí você vai, que Jesus chega na beira do mar da Galileia, e tudo ali, tudo é maravilhoso. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha que palavra tremenda. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha que coisa aqui, a declaração desse homem e a fé desse homem. Mas dize apenas o quê? Repete na sua casa. Dize apenas o quê? Uma palavra. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Aqui é um princípio. Só recebe autoridade quem aprende a andar debaixo de autoridade.
Eu vou repetir isso. Só recebe autoridade quem aprende a ser submisso à autoridade. Ele era sujeito à autoridade e ele também tinha homens que ele exercia a autoridade, que estava debaixo do seu comando. E ele disse, e eu digo, quando eu digo a um deles, vá, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Uma palavra, se você disser uma palavra, as duas vezes que Jesus elogia a fé de alguém na Bíblia, não era de judeu. Eram dos rejeitados. Nesse caso aqui, e depois da mulher Cirofenícia. Lembra daquele texto onde Jesus fala, não é justo eu deitar a comida dos meus filhos aos cachorrinhos? E ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus viu, uau, que fé dessa mulher. Mas aqui o centurião chega para Jesus e ele fala, se o Senhor disser uma palavra, querido, uma palavra de Deus muda toda uma história. Uma palavra dele cancela funerais. Uma palavra dele ressuscita mortos. Uma palavra dele cura o câncer. Uma palavra dele repreende o vírus. Uma palavra dele faz uma guerra cessar. Uma palavra dele muda destino de nações. Uma palavra. A questão é, será que eu tenho fé para receber essa uma palavra? Para crer nessa palavra? Olha o que diz Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É realmente incrível o poder das palavras. As palavras podem ferir profundamente, né? Eu já preguei uma vez sobre isso aqui também. Às vezes uma pedrada não dói tanto quanto uma palavra, porque eu posso bater com a minha perna hoje, daqui a uma semana a dor passou, mas existem palavras que estão fazendo corações sangrar há 5 anos, há 10 anos, há 10 dias, eu não sei. Palavras ferem profundamente. E palavras também curam. Eu não sei se você já teve experiência de estar abatido ou estar entristecido e encontrar com alguém e essa pessoa te libera uma palavra e na hora o teu coração acalma. Na hora o ambiente muda, porque uma palavra. Eu já estive com pessoas à beira da morte. Eu já estive com pessoas desenganadas. Eu já fui um desenganado pelo médico. Nós como pastores de vez em quando encontramos com situações onde aos olhos humanos não tem mais jeito. E às vezes uma palavra de cura traz a pessoa da boca da sepultura de volta à vida. Uma palavra. Provérbios 15, 23 vai dizer, dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Como é bom um conselho na hora certa. Querido, uma pessoa ela pode não ter dinheiro, ela pode não ter popularidade, ela pode estar enfrentando o pior desastre que o mundo já enfrentou, mas o que sai da sua boca pode determinar o ambiente da sua casa.
O que sai da sua boca pode trazer alegria para a tua casa ou pode trazer confusão para a sua casa. O que sai dos seus lábios, sabe, a qualidade, eu quero que você entenda isso, que muitos problemas que você enfrenta, que nós enfrentamos, seriam evitados se nós fôssemos mais sábios nas nossas palavras. A tua língua te põe em problema e te livra deles. Principalmente quando você aprende a ficar de boca fechada. O problema é falar na hora errada. É falar debaixo de impulsividade. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que a qualidade da sua vida depende do que sai da sua boca. Agora, uma palavra certa, falada no tempo certo, ela traz alívio. E como é bom. Nós estamos vivendo um momento complicado, um momento precário, momentos de incertezas, não de incerteza em relação a Deus, mas nós como humanos, Deus está no controle, eu sei que isso vai passar, mas o momento que a nação vive é um momento de tensão, e no momento de tensão, todos nós às vezes falamos coisas que não deveríamos falar, usamos palavras que não deveríamos usar, pessoas do mundo todo estão assustadas, desde as maiores cidades, desde as mais ricas cidades, aos mais pobres vilarejos, todos estão assustados, do mais rico ao mais pobre, as pessoas estão com medo de algo que elas não podem ver. É mais fácil lutar contra um inimigo quando você identifica, quando ele é visível, quando você sabe contra o que está lutando. Agora é difícil você lutar contra aquilo que você não enxerga. É aí que a nossa fé trabalha mais. É aí que a nossa fé funciona. E é aí que as nossas palavras precisam ser regadas com fé. As pessoas estão com medo do que elas não podem ver. Elas estão com medo uns dos outros. Porque o que ele não pode ver, pode ser que esteja sobre a pessoa que está próximo dele. A pessoa fica com medo, às vezes, por isso é o medo de encontrar com outro enquanto você está bem, está resfriado, não, né? Posso encostar em você, ou então, né? A moda agora é o comprimento do cotovelo. Porque as pessoas estão assustadas. Então, estão com medo uma das outras. Assim, famílias estão evitando um ao outro nesse tempo. Os avós não podem visitar seus netos. Talvez não podemos visitar nossos amigos como de costume, não posso visitar minha família, você não pode visitar seus familiares, não pode ter aquele momento que você sempre teve com os seus vizinhos, porque há um medo generalizado e toda vez que você encontra alguém, esbarra em alguém, como eu já disse, há uma preocupação, caramba, encostei fulano, ele veio da rua, vi ele espirrando, será que ele está com alguma coisa? A gente tem que tomar maior cuidado, até quando dá vontade de espirrar. Ainda que seja só um negocinho, um fiozinho que passou aqui no nariz, dá vontade de espirrar. Quando você espirra no ambiente, todo mundo, hã? Né? E as pessoas ficam com medo. Será que eu vou pegar isso? Será que eu vou tocar naquilo que ele tocou ali e vou ser contaminado por isso? Então, é um momento delicado realmente. Agora, Provérbios 16, 24 também vai dizer: palavras de graça são favos de mel, doces para a alma e cura para os ossos. Palavras de graça são favos de mel, doces para a alma e cura para os ossos. Doce para a alma soa como algo que todos nós precisamos. Sabe por quê? Estamos nos tornando uma geração amarga. Precisamos um pouquinho mais de doce. Tem gente que vai gostar, que vai levar para o lado literal, né? O pastor falou para comer doce, enche de doce. Não, mas doce na alma, doce nas palavras, doce no trato, um pouco mais de gentileza, um pouco mais de carinho, porque vamos nos destruir mutuamente por questões de opiniões diferentes. Por conta de opiniões diferentes, amizades são desfeitas.
por causa do caos generalizado, da crise generalizada, e todo mundo quer achar que está com a razão. É necessário nesse momento unidade no nosso meio, principalmente entre os cristãos. Não podemos ficar nos degladiando em rede social. Não podemos usar a rede social para ficar degladiando, mandar piadinha um para o outro, indireta um para o outro. Não vai resolver nada isso agora. Nós precisamos de cura. Precisamos clamar ao Senhor pela cura. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele envie uma palavra e traga cura sobre essa nação, sobre as nações do mundo. Eu lembro, estudando um pouco essa palavra, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, ele manteve sua nação e seus aliados cheios de esperança durante as horas mais escuras na Segunda Guerra Mundial. De setembro de 1940 a maio de 1941, houve uma blitz nazista, ou na verdade um night time, foi um bombardeio. Londres foi bombardeada e outras cidades britânicas também. Mas toda vez que Churchill ia, naquele tempo só tinha rádio. Esses tempos às vezes faz uma falta, irmão. Porque hoje também com rede social todo mundo fala o que quer. Naquele tempo, Churchill ia para a rádio, quando ele ia falar, todo mundo parava para ouvir o que o seu líder ia falar. E ele falava o seguinte: era o maior caos, era bomba para tudo que é lado, casas destruídas, um monte de coisa destruída, mas ele chegava e falava: nós vamos defender nossa ilha, custe o que custar, nós lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, nós lutaremos nos montes, nós não iremos nos render ao caos. Churchill disse isso: não iremos nos render ao caos. Queridos, pensa comigo, ele era um homem velho, frágil. Esta era a Segunda Guerra Mundial que ele enfrentava. Ele não podia lutar ao lado dos homens nas trincheiras, mas ele tinha as palavras certas. Às vezes você não está no fronte daqueles que estão trabalhando para melhorar a situação, mas você pode ter a palavra certa. A palavra de encorajamento, a palavra que une, a palavra que edifica, a palavra que abençoa, sabe? Ele disse, palavras que Churchill disse: não vamos nos render. Palavras que ele disse: vamos lutar contra isso juntos. Ele injetava coragem, unidade no momento de perigo e morte. Ele disse o seguinte: não adianta dizer, nós estamos fazendo o nosso melhor. Você tem que ter sucesso em fazer o que é necessário. Uau! Você tem que ter sucesso em fazer o que é necessário. Então, quando a nação tinha pensado que tinha feito o seu melhor, mas não o suficiente, ele chegava e encorajava mais ainda com suas palavras: você tem que ter sucesso em fazer o que é necessário. Ele dizendo isso para uma nação que estava exausta, quase aniquilada fisicamente e mentalmente, um povo que se sentia como se não tivesse mais energia para lutar. Ele disse o seguinte para esse povo: eu não tenho medo de oferecer o meu sangue, o meu sofrimento, o meu suor e as minhas lágrimas. Com estas palavras, ele encorajou o seu povo. Ele estava revelando o seu amor pelo seu povo. Agora, ele precisava fazer isso? Não. Mas as suas palavras trouxeram uma esperança a uma Europa quase derrotada. Suas palavras levaram o povo, suas palavras desafiavam o povo. Suas palavras, ele dizia o seguinte: inimigo, você não vai nos destruir. Nós não podemos assistir, dar ouvidos às notícias, às más notícias que nos chegam todos os dias. A gente fala isso, mas parece que a gente está falando com as paredes, porque má notícia vende, você sabe disso. Notícia ruim chega a cavalo, um ditado antigo que fala isso. Notícia ruim vende, e no meio dessas notícias ruins, as boas notícias vão ficando de lado.
E outra coisa, ainda que o cenário seja pior de todos, nós servimos a um Deus que não se acovarda, que não recuou, que não tem medo e que não disse a última palavra ainda. A última palavra é dele, e nesse processo todo, Deus está nos sustentando, e nós vamos declarar: diabo, inimigo, vírus, não seremos derrotados por você. Você pode invadir, você pode soltar suas bombas sobre nós, você pode até levar alguns, mas você não vai nos derrotar. Não vai nos derrotar. Meu Deus, para todos aqueles que trabalhavam dia e noite nos hospitais e linhas de frente da guerra, que estamos lutando como nesse momento agora contra esse vírus terrível, Churchill disse o seguinte: nunca, num campo de conflito humano, tanto foi feito por tão poucos. Tanto foi feito por tão poucos. Queridos, nós devemos mais do que um obrigado aos médicos, aos enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente todos os dias, cansados, correndo riscos, arriscando suas vidas, arriscando o seu tempo com a sua família, às vezes sem condições adequadas para atender o público, mas não estão fugindo da batalha. Eu quero dizer a você, médico, a você enfermeiro, a você profissional da saúde, a você motorista de ambulância, a você policial, a você que está aí todo dia, eu quero dizer aqui o nosso muito obrigado. Há uma igreja que está orando por vocês, há uma igreja que está clamando por vocês, o serviço de vocês é excelente, que Deus renove a força de vocês, que Deus os dê saúde, que Deus os livre do mal, que Deus cuide das suas esposas, dos seus esposos, dos seus filhos, da sua casa, que a proteção de Deus te alcance agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado pelo sacrifício de vocês, obrigado por fazer o que milhões de outras pessoas nunca fariam. Enquanto uns fogem da luta, outros correm para a luta. E vocês fazem parte disso. Eu quero dizer para vocês, médicos e profissionais de saúde, vocês são corajosos, vocês são apreciados, vocês são amados, e nós cobrimos a vida de vocês e abençoamos os seus dias, abençoamos o seu corpo, a sua mente, abençoamos os cientistas, abençoamos aqueles que estão em laboratórios agora, buscando achar uma cura para isso. A inteligência, Deus é dono de toda a ciência, mas Ele concede ao homem que as mentes sejam iluminadas agora, que haja revelação do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado. Palavras dão vida. Um absurdo esses dias, enfermeiros sendo agredidos simplesmente porque estavam vestidos de branco, e o povo com medo, enxotando eles no metrô. Não sei se alguém viu isso aqui. Sabe, temos que dar palavras que gerem vida, que geram incentivo, palavras que dão energia para continuar, quando não se vê nenhuma razão para continuar na luta. Meu Deus, Provérbios 18, 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Esse é o momento de nós como igreja, que as nossas palavras têm poder para unir ou para dividir. Você tem que escolher o que você vai fazer com as suas palavras. Você vai usar suas palavras para divulgar fake news, para criar intriga, para criar divisão, ou você vai usar suas palavras para unir pessoas, para encorajar pessoas? Esse é o momento. Meu Deus, é muito feio ver irmãos em mídias sociais discutindo, falando mal dos líderes, amaldiçoando líderes,
Queridos, a Bíblia fala que a gente deve orar pelos líderes. Olha aqui, eu não quero saber da sua posição política, não me interessa, também não interessa que lado político. Nós temos que estar do lado do povo, do lado de Deus, do lado daquilo. Deus ama vidas. E o nosso papel é abençoar quem está na liderança. É orar para todos aqueles que exercem cargo de liderança, de responsabilidade, presidentes, isso eu falo em termos de nação, presidente, líderes, ministros de saúde, governadores, prefeitos. É hora de nós liberarmos palavras de revelação, para que o Espírito Santo traga sabedoria, traga entendimento. Eu creio no poder das palavras. 1 Timóteo 2, de 1 a 4 vai dizer: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero te perguntar, quais palavras você tem usado? As suas palavras têm sido usadas para ferir ou para curar? Para dividir? Palavras que nos impedem de fazer o que deveríamos fazer? Palavras que retardam o processo de cura que as nações precisam? Ou palavras de cura, palavras que unem, palavras que nos levam a trabalhar juntos para derrotar um inimigo comum, palavras que aceleram a recuperação de um mundo que é tão devastado agora? Salmo 19:14 vai dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha força e meu Redentor. Essa é a hora de todos nós, cristãos, devemos fazer uma autoanálise. O que as minhas palavras estão produzindo? Alguma coisa elas estão produzindo, porque, como eu disse, palavras são sementes. Independente da sua opinião política, independente da sua denominação, independente das suas diferenças entre com um e outros, não pode, as nossas palavras precisam ser aceitáveis a Deus. Os nossos lábios existem para edificar a Deus, edificar o reino e abençoar a cidade, trazer esperança. Será que você tem sido um instrumento de encorajamento e de esperança para alguém? Para os aflitos que você encontra? Meu Deus, deixa eu falar uma coisa: o fato de você estar em casa agora não faz de você menos cristão. Mas você tem uma oportunidade de alcançar alguém, com certeza. Sempre tem alguém que vai te ouvir. As suas palavras vão produzir um efeito no mundo espiritual. Meu Deus, o que nós vamos falar nesse momento agora vai ser fundamental para esse tempo, meu irmão. Lembra, o povo vagou no deserto por 40 anos, um trajeto que era para eles fazerem em 40 dias. O que fez aumentar o tempo deles no deserto? Palavras mal erradas, palavras malditas, palavras ditas erradas. O que era? Murmuração. Deus disse: para cada dia que você murmurar, que esse povo murmurar, eu acrescentarei 1 ano no deserto. Olha como é que é sério essa questão de palavras. Miriam se levanta contra Moisés. Palavras erradas, palavras contra o seu líder. Foi acometida de uma lepra. Foi necessário Moisés intervir. E Deus chama Arão e Miriam para um confronto. E só depois desse confronto ela é curada e eles podem voltar à caminhada no deserto. O que você posta nas suas redes sociais encoraja alguém ou desencoraja? Leva cura, leva paz, ou leva desespero, ou leva confusão?
O que acontece? Me diz aí, pensa aí. Pensa. Porque o que você vai dizer nesse tempo, o que nós estamos declarando nesse tempo, vai ser fundamental para determinar o quanto tempo ficaremos nesse lugar. O que nós vamos falar, o que como igreja vai determinar quanto tempo ficaremos aqui. Não adianta ter promessa se não tem obediência. Não adianta ter promessa se não tem freio na língua. Não adianta ter promessa se causa intriga entre irmãos. Não adianta ter promessa se amaldiçoa a autoridade, se amaldiçoa a liderança. Não adianta ter promessa, vai ficar rodando no meio do deserto. Vai ficar vagando no meio do deserto. Se tudo que você faz é derrubar os esforços de nossa liderança que está trabalhando para que a gente saia desse momento, para tentar frear isso tudo e salvar vidas, você não ajuda em nada com suas críticas, meu irmão. Isso significa concordar com todos os pontos? Não. Mas Deus nos deu liderança. E a liderança que Ele nos deu devem ser alvo das nossas orações, e as nossas palavras devem ser de incentivo, de apoio, e que eles possam saber que há uma igreja orando por eles, não batendo boca entre si. A igreja está perdendo uma grande oportunidade de ser igreja e de mostrar o que é ser igreja. Eles vão acertar tudo? Não, porque também são humanos. Daniel 2:21 vai dizer: Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que conhecem a compreensão. Este é um dia que precisamos estar orando pelo presidente da nação, pelos governadores e outros líderes do nosso país. Eles precisam ouvir de Deus. Eles precisam ouvir uma palavra de Deus. Ele dá sabedoria aos sábios. Precisamos do Espírito Santo de Deus para falar nas mentes e nos corações do presidente, dos governadores, dos cientistas, dos pesquisadores que estão trabalhando duro para encontrar a cura, porque a cura já está pronta em Deus. Quem crê nisso? A cura já está pronta em Deus. Se uma cura vai vir porque Deus dá conhecimento a eles e a compreensão para eles entenderem. Suas palavras, será que elas vão manter essas pessoas para cima ou você vai derrubá-las? Suas orações, nossas orações é para nos aproximarmos de Deus. Nossas orações é para entrarmos em alinhamento com Deus. A partir de hoje, você pode fazer um trato com você mesmo e dizer: eu vou ser um instrumento de encorajamento. Eu vou ser uma voz de paz. Eu vou ser uma voz de perseverança. Eu vou ser uma voz que profetiza a vida. E eu vou ser alguém que ore. Eu vou ser alguém de oração constantemente. Oh, meu Deus. Isso é muito sério. Uma palavra. Basta uma palavra para se transformar uma lágrima em alegria. Basta uma palavra para trazer esperança ao invés de desespero. Basta uma palavra para trazer um milagre na vida de alguém hoje. E a palavra de vitória já foi liberada sobre nós. A palavra de vitória já foi liberada sobre nós. Basta dizer uma palavra. Uma palavra. Quando você encontrar alguém desanimado, alguém que você acha que não pode ir além, incentive. Eu tenho uma palavra para você: não desista agora. Não desista agora. Igual uma palavra. Jesus, não precisa nem ir lá na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra,
Eu quero que você entenda que Jesus tem essa uma palavra que você precisa. Jesus quer que você seja curado. Ele quer que você seja curado. Deixa eu te falar uma coisa: as suas críticas não podem mudar nada, mas as suas orações sim. Meu Deus, eu vou repetir isso. As suas críticas e os seus achismos não podem mudar nada, mas a sua oração traz o céu para a terra. A tua oração muda ambientes, a tua oração quebra cadeias, a tua oração liberta oprimidos, a tua oração manifesta a cura. Uma palavra. Meu Deus, será que você pode fazer uso de uma palavra hoje? Há poder nas nossas palavras. Há poder para curar, para libertar. Eu quero orar com você agora que está em casa. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Você está olhando isso tudo e você está com medo, o pânico bate a sua porta todo dia. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle. A Bíblia fala que Jesus está à porta batendo. Aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Isso é, Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus é a própria palavra de cura. Jesus é tudo o que você precisa. Nessa hora você não tem a quem recorrer. Nessa hora, nenhum bem que você tem pode fazer nada por você. Nessa hora, o seu dinheiro não pode comprar a paz que você quer, o sono que você quer. Mas Jesus pode te dar uma alegria e uma paz no meio dessa crise toda. Se você quer receber Jesus e essa paz agora, nesse momento, repita essa oração comigo: Senhor Jesus, eu abro a minha casa, eu abro a minha vida nessa noite, para que o Senhor entre. Eu recebo, eu preciso dessa paz, que eu não encontro na minha cama, que eu não encontro nos bens que eu adquiri, que eu não encontro em relacionamento nenhum. Eu preciso dessa alegria, uma alegria que não está condicionada a ter, mas sim a ser nova criatura no Senhor Jesus. Diga isso para Ele: eu te recebo hoje, entra na minha casa, entra na minha família. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, esse é o tempo de nós retornarmos para Deus. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está escrito na palavra de Deus, mas ainda não é um fim. Há uma oportunidade de você começar novamente de onde você parou, de você começar novamente de onde você caiu. Se você foi ferido por alguma palavra de alguém, de algum líder, de algum pastor, de um amigo, hoje eu libero uma palavra de cura sobre a tua vida. Jesus veio para os enfermos, Ele não veio para os bons, Ele veio para restaurar, Ele veio para pregar libertação aos cativos, aos feridos no coração, na alma. Então há uma cura, há uma palavra de cura que já foi liberada. Essa palavra, ela não está limitada, ela entra agora na sua casa, através da minha voz agora, e o Espírito Santo começa a te tocar, encher o teu lar de paz agora. Eu declaro que você vai ser uma nova criatura a partir de hoje. Eu declaro que esse pânico que estava tentando dominar você está sendo quebrado e arrancado hoje. Esse pavor que estava cercando você vai ter que dar lugar à alegria que vem dele, que só ele pode dar. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você que estava pensando em desistir, você que pensou até em suicídio essa semana. Querido, Deus tem um plano para você. Se você ainda está vivo, se Deus te permitiu estar vivendo nessa fase, nesse período, nesse tempo, é porque Deus vai fazer algo histórico na sua vida. Deus vai fazer algo que vai surpreender você, e não vai usar os meios que você está esperando. Então nessa hora você deixa o seu nome aí nos comentários do YouTube, ou do Facebook, ou no direct do Instagram da igreja.
Deixe o seu contato, o seu e-mail, o seu nome, alguém. Eu vou pedir para alguém que estiver aí na mídia, que anote esses nomes, ou que pegue, ou que salve de alguma maneira, para nós passarmos, para estarmos orando por você. Não terminou. Aonde houveram palavras que te feriram e te paralisaram, hoje veio do céu uma palavra para te encorajar e te tirar desse lugar de medo. Deus está te dando hoje uma palavra de vida, uma palavra de esperança para você. E você, meu irmão, vigie com as suas palavras. Fale quando for para edificar. Quando não tiver o que falar, se cale. A Bíblia fala que até um tolo passa por sábio quando ele fica de boca fechada. Isso é, quando não tem o que falar. Fale, olha só, eu ando com uma pulseira, que eu quero um dia fazer essa pulseira para a IPAN toda. Aqui está em inglês, essa pulseira, na verdade, ela é um alerta para mim. Porque ela tem um WWJD. Em inglês é What would Jesus do? Em português é o que Jesus faria. Você podia escrever isso na porta da sua geladeira, num postzinho no seu telefone, ou no fundo de tela do seu telefone, assim que você abrir, já aparecer de cara, o que Jesus faria. O que Jesus escreveria se ele fosse digitar no seu telefone? Qual mensagem Jesus daria para o mundo hoje se ele fosse deixar uma mensagem no seu feed, no seu Facebook? Qual mensagem? Você representa Jesus, então você tem que fazer o que ele faria. Oh, meu Deus. Que saudade da igreja dizendo, de eu falar, você não está entendendo. O que Jesus faria? Tem um livro muito antigo que fala em seus passos, o que faria Jesus. É um clássico. Mas isso você deve pensar, o que Jesus faria, que na hora que aquele abençoado te irrita. Porque, irmão, eu prego para a gente não ler comentário de Instagram. Mas às vezes, a gente é teimoso. E aí tem gente que eles são funcionários do Sapricó. Disfarçado de crentes, mas são bodes. E eles gostam de ofender e de ferir pessoas. É incrível como tem pessoas que gostam de te ofender por nada. Aí você tem que pensar, o que Jesus faria? Pense nisso. Você que é daqui da IPAN, pense isso. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar nisso. Eu sempre digo que nem tudo que a gente pode, a gente deve. Ah, pastor, eu tenho direito, o Instagram é meu. Não, você não tem esse direito todo. Porque você está morto. Estou crucificado com Cristo. E agora já não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, morto não tem vontade. Me ajuda aí, irmão. Dá uma glória a Deus para eu ouvir aqui da igreja, vai. Posta uma foto aí, pega uma foto aí, bota lá no Instagram, você dando um glória a Deus aí com a sua família aí. Glória a Deus, Cristo vive em mim. Lembra disso. Nós somos representantes dele aqui nessa terra. Não desça ao seu nível. Há poder em uma palavra. E a nossa palavra tem que ser de cura, de edificação, de vida, de incentivo, de encorajamento. Ainda quando somos injuriados, freia a sua língua. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua casa. Não terminamos ainda o culto, mas eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Uma palavra que nos faz refletir. Oramos pelas nossas autoridades. Abençoamos o nosso presidente da República. Abençoamos o nosso governador, prefeito, deputados,
vereadores, médicos, especialistas na área da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, maqueiros, motoristas de ambulância, bombeiros, policiais, atendentes de supermercado, oh Deus, frentistas de posto de gasolina, caminhoneiros, todos aqueles que ainda estão fazendo o país funcionar. Abençoamos, os encorajamos, pedimos que o Senhor blinde a vida deles, em nome de Jesus, que o teu favor e que eles se sintam amados, Senhor, que eles se sintam amados por ti, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos, que haja que a tua cura se manifeste. Abra o entendimento dos cientistas, ó Deus, para que eles possam encontrar a cura que já está pronta em ti. O Senhor dá entendimento, o Senhor deu capacidade ao homem. Deus, que possamos viver uma cura inédita num tempo inédito. Eu profetizo isso sobre a nação e sobre as nações. Uma cura inédita num tempo inédito, e nós já vivemos isso. E o Senhor pode fazer outra vez. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Ora comigo, igreja. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, fala aí na tua casa. Faz de novo, Senhor. Faz de novo como o Senhor fez no passado. Faz de novo, Senhor. Manifesta o teu poder de novo, Senhor. Assim como Neemias reconstruiu o muro num tempo recorde, o Senhor pode fazer essa cura aparecer num tempo recorde. Não precisaremos esperar anos para que uma vacina apareça, para que uma cura apareça. Faz de novo, Senhor. Assim como também o Senhor pode varrer esse vírus da face da terra. O Senhor tem o caminho no meio da tormenta. O Senhor faz o caminho no meio da tormenta. Faz de novo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga amém.